Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 27 e cada programa, novidades. Você já pode observar a nossa nova logo, mais conteúdo no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, novos membros. É a nossa rede cada dia mais forte para enfrentar o conservadorismo, o ultraneoliberalismo que domina, define e, infelizmente, executa as políticas esportivas no Brasil. Hoje é um programa especial, tem convidado, entrevista. Então, bora movimentar a nossa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando meu canhotaço para ele que está de volta, Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Fala, Alexandre. Fala, galera da mesa. Uma semaninha aí no departamento médico, mas estou de volta. Estamos aí na área para mais um Ala Esquerda, edição 29 já, né? Aliás, 27, se eu não me engano. Então, eu sempre abro falando que o programa é especial. E se todos os programas são especiais, nenhum é especial, né? Mas hoje, com certeza é. Hoje eu estou empolgadíssimo com o tema e principalmente com o nosso convidado. Por isso eu passo a bola rápido para a gente começar o programa. Vou fazer esse lançamento hoje para o Thiago. E aí, Thiago? Fala, meu amigo Herbert. Bem-vindo de volta. Alexandre, Mônica, tudo bem com vocês? Dá boas-vindas aqui ao Anderson. Realmente vai ser um programa muito especial. É um assunto que a gente já tem vontade de debater há algum tempo. Por isso eu não vou demorar. Já vou passar a bola lá para Juiz de Fora, para nossa camisa 10, Mônica Cury. Fala aí, Mônica. Fala, galera. E aí, Herbert, Alexandre, Thiago. Bem-vindo o nosso convidado Anderson, que depois o Alexandre vai apresentar ele direito. E eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão escutando mais uma vez aqui, estão coladinhos no Ala Esquerda, e os novos ouvintes também, que a gente está aumentando nossos números aí, segundo o Herbert. Então, no contra-ataque rápido, vambora, que hoje tem convidado e vai ser um bate-bola massa. Beleza, Mônica. Então, vamos lá. A gente vem numa sequência de programas conversando bastante essa questão de economia, o esporte, em especial o futebol. Falamos sobre responsabilidade social dos clubes, encaramos o desafio de discutir um pouco essa situação de clube-empresa, grana nos clubes, e, obviamente, chegou a hora de falar sobre direitos de transmissão, cotas de televisão, o quanto isso prejudica, ajuda, à medida que esse dinheiro é tão importante para os clubes. Na verdade, é a maior parte do dinheiro que vai para os clubes. Então, hoje é uma oportunidade da gente aprofundar essa conversa. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença do Anderson Santos, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, está familiarizado com esse papo dos podcasts, né? É membro do Baião de Dois, e escreveu um livro muito bacana chamado Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma pesquisa ampla aí, pega todo esse período do Clube dos 13, depois do Clube dos 13, enfrentando esse tema que eu acho que é fundamental para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com esporte. Acho que é uma oportunidade ótima para a gente aprofundar um pouco como é que foi essa pesquisa, como é que está sendo a repercussão do livro e a tua expectativa, qual foi realmente a real colaboração que você acha que um estudo desse pode trazer para quem trabalha com esporte. Seja bem-vindo, Anderson. Como é que surgiu esse livro para a gente poder dar o pontapé nesse nosso bate-papo? E obrigado de novo pela participação. Boa tarde, Alexandre, e Mônica. Agradeço o convite, né, enquanto ouvinte do Ala Esquerda. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ainda que o tempo seja algo ainda mais diferente, né, com quarentena. Respondendo, eu fiz meu projeto para o mestrado em 2010 ainda, que era agosto para setembro de 2010, e foi o momento que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica assinou um termo de cessação de conduta com a Globo e com o Clube dos 13 em relação ao processo de venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí eu aproveitei a deixa factual, né, para pesquisar isso. Então eu pude acompanhar já no mestrado, que foi na Unicinos, no Rio Grande do Sul, de 2011 até o início de 2013, todo o processo de implosão do Clube dos 13, renegociação dos contratos de forma individual, né, não mais de forma coletiva, os impactos disso naquele momento. Ficou na dissertação de mestrado e eu tentei pegar, na verdade, considerei o Campeonato Brasileiro de 71 como iniciado de 71 para frente, né, pelo mesmo modelo, mas como a gente entende enquanto Campeonato Brasileiro, não naquelas divisões de Taça Brasil e Robertão, até para facilitar a pesquisa. E eu peguei especificamente alguns pontos.
87, né, que é a primeira vez que a Globo transmite com exclusividade o Campeonato Brasileiro de Futebol, pagando direitos de transmissão, com contrato amplo, enfim. Foi isso que fez com que a Copa União pudesse ser realizada e conseguisse outros patrocinadores em cima da hora. Aí vou para 97, que é quando o processo no CAD foi aberto. O SBT ofereceu mais na TV aberta do que a Globo, e ainda assim o dos três fechou com a proposta da Globo, porque a justificativa foi essa, que a Globo tinha mais condições para trabalhar o produto do futebol em outras plataformas, né? Porque já havia o canal Sport TV e havia o início das discussões para montar o pay-per-view naquela época. E vou até aí o outro momento histórico que eu separo, né, o outro recorte temporal, é o processo de renegociação, da decisão do CAD em 2010 até a negociação com os clubes em 2011. E aí depois disso, né, eu continuei acompanhando, eu fui, na verdade, olhar outros modelos de outros países nesse tempo, acompanhei, fui estudar aqui e ali, para dizer aqui e ali os casos da Argentina, casos europeus, né? A Espanha teve um processo de mudança de normatização sobre direito de transmissão do Campeonato Espanhol em 2015 na temporada 2015-2016, e quando os contratos da Globo, o último dos contratos de exclusividade da Globo, assinado de forma individual com os clubes, ia se encerrar, né, que se encerrou em 2018, eu vi que era hora de eu publicar depois de 2010 o que aconteceu, né? Já que no ano passado a gente teve na TV fechada a concorrência com a Turner, o antigo Esporte Interativo. E aí eu já fazia o acompanhamento disso, eu fiz todo o acompanhamento dos dois contratos, como foi o processo, e aí tento também apontar alguns equívocos nisso. E aí é importante esse tema, primeiro porque apresenta muita coisa, porque determinados clubes do Brasil são muito mais mediatizados do que outros, né, em primeiro lugar, esse acompanhamento histórico. Isso interfere em outras questões também. O porquê a gente deve ter um modelo mais igualitário, né, que com algumas críticas é o que se aproximou a partir do novo contrato iniciado no ano passado, e também, né, que é algo que eu estou estudando agora no doutorado, na metade do doutorado na Universidade de Brasília, que é a questão de políticas públicas, né? Eu estou analisando neste momento, inclusive, qual seria o modelo ideal de regulação para a questão dos direitos de transmissão de eventos esportivos. E aí eu já fiz essa parte, eu já qualifiquei. Eu estou vendo, eu pego o caso brasileiro, né, do que há na legislação e o que há de propostas que tocam neste tema, tanto na Câmara quanto no Senado, e comparo com o que houve na Argentina e no México, que tiveram alterações que tocaram nesse tema também de 2009 para cá, né? Entre idas e vindas no caso da Argentina. Maravilha, Anderson. Maravilha, pesquisa bem ampla. Estou ansioso para ler o seu livro, meu camarada. Então, minha pergunta inicial ela é bem direta e até um pouco sapiciosa, digamos assim. Na sua pesquisa, na sua opinião, de acordo com tudo que você estudou, que você leu, houve algum tempo em que essa divisão, essa distribuição de cotas de televisão, mesmo que pelos motivos, não pelos motivos mais nobres, né, ela foi mais próxima de ser justa, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista regional? Eu digo isso pensando no seguinte: você acha que a gente deve olhar só para o futuro e para o exterior, buscar novas experiências, buscar novas táticas, ou tem algo na nossa história que possa ser tirado como base, como ideia, como inspiração, até mesmo para combinar com uma ideia internacional, já que o Brasil, de fato, é um país que tem características muito ímpares, né? O que você acha? Eu acredito que o modelo atual se aproxima mais do modelo igualitário, ainda que o pay-per-view, que é 1/3 do valor total, siga considerando a diferenciação em termos de público, né, de torcida, na verdade. E aí isso gera uma diferença gritante. O Flamengo assinou ano passado como valor mínimo do pay-per-view 120 milhões de reais, e o CSA, o Atlético Paranaense, talvez assinasse também, né, por isso que não assinou o acordo para pay-per-view, mas o CSA recebeu 6 milhões, CSA, Bahia, entre outros clubes mais da parte de baixo. E aí essa é uma diferença do modelo inglês, que a divisão é feita com todo o valor conseguido pelos meios de transmissão. Sejam eles quais forem, vai ter lá
a divisão percentual do 50, 25, 25, ou no caso da Globo aqui, 40, 30, 30. Então, o modelo que eu acho que é o mais adequado o que pode ser aprimorado é o atual, mais recente. Porque mesmo antes é importante considerar que a união dos grandes clubes de futebol brasileiro, não dos 13, o nome oficial era esse, não representava todos os clubes brasileiros. Representava, acho que no final, cerca de 18 clubes. E ainda assim, quando acabou com os 13, Português e Guarani não conseguiram ter as mesmas benesses dos antigos companheiros de Clube dos 13, passaram a assinar por temporada. E aí, mesmo assim, e a diferença nem era tão grande, até porque os valores vão crescer significativamente, justamente a partir do contrato para transmissão de 2012, mas ainda assim havia uma diferença clara, né? Então, os clubes que não eram cotistas, né, como a gente chamava, a tendência é que eles ocupassem mais a parte de baixo da tabela, né, o rebaixamento. Fora o impacto direto que se tinha na Série B, porque havia uma cláusula de colchão, que quando o time caía no primeiro ano, se eu não me engano, ele recebia o mesmo valor que ele estivesse disputando a Série A. E aí, se ele mantivesse no segundo ano, ele recebia metade disso. Então, eu estou falando muito, por exemplo, do CSA, porque eu sou torcedor do clube, e eu acompanhei os últimos 2 anos também enquanto torcedor, mas no ano que o CSA subiu, em 2018, CSA, Fortaleza, entre outros clubes, dividiram de forma igualitária todo o valor que seria para a Série B, que ficou cerca de 6 milhões de reais, enquanto o Goiás, que subiu junto com a gente, deve ter ganho cerca de 25 milhões de reais, e o Curitiba, que não subiu, ganhou cerca de 30 a 32 milhões de reais para disputar o mesmo torneio. Então, isso era algo que era injusto, né? Era um clubinho, literalmente um clubinho de elite do futebol brasileiro que se beneficiava o tempo inteiro dessa divisão. E isso continuou nos 2 contratos seguintes, só que com a diminuição dessa elite do futebol brasileiro, né? Como eu disse, Guarani e Portuguesa saíram dela, e não à toa a Portuguesa acho que é um grande exemplo dos efeitos disso, mas o Guarani de certa forma também. Mas isso acabou afetando a competitividade e, de certa forma, criando mais diferenças entre os clubes. E, então, em resumo, é isso. Acho que o modelo atual é que poderia ser melhor tratado. Já havia problemas no modelo anterior, ainda que os grupos tivessem diferenças financeiras menores do que o que se constituiu a partir do contrato iniciado em 2012. É isso, Anderson. Como você argumenta contra a lógica neoliberal, quando a pessoa diz que quanto maior a audiência, maior tem que ser a cota de TV? Como você responde isso? Qual é a melhor resposta nesse caso? No livro, eu ainda, na dissertação, eu já fui analisar o que os órgãos responsáveis pela concorrência, né, não perspectiva liberal, inclusive, nem perspectiva radical, como eles tinham agido ao longo do tempo, mesmo fora do Brasil. Pegar o caso europeu, como foi definida a negociação, por exemplo, dos blocos que são vendidos da UEFA Champions League, dos campeonatos locais, ver quais os que tinham problemas, o caso do italiano que tinha problema, do espanhol, né, que inclusive o termo espanholização ficou famoso aqui no Brasil na segunda década deste século, enfim. E aí eu fui pegar e basicamente, assim, primeiro, em termos econômicos, e aí é uma visão econômica, eu fui ler a parte de teoria econômica sobre concorrência, mas eu parto lógico, de uma visão heterodoxa sobre concorrência, que é do Poças, que é professor aposentado, se eu não me engano, da Federal do Rio de Janeiro, inclusive. Mas, assim, primeiro que o futebol é o único caso, e aí é um consenso dos órgãos de justiça, de quem analisa a questão da concorrência de forma geral, que é um caso, e está no processo do CAD, eu acabei não dizendo isso, mas o CAD até 2012, 2013, todos os documentos estavam disponíveis no site, então eu tive que separar mais de 4 mil páginas entre recebido, né, de e-mails até ver os argumentos. Então, consegui pegar tudo que foi comentado e trocado de informações durante o processo, durante os 13 anos de processo no CAD. Mas, enfim, voltando à pergunta. E aí eu fui ler, inclusive, os pareceres dos membros do CAD, e eu fui, de forma geral, o futebol é o único espaço em que a formação de cartel não só pode ocorrer, como é necessária, porque para todos os envolvidos no negócio. Porque se for um agente só,
eu consigo, enquanto agente de mídia, negociar de uma forma mais prática. Eu só tenho que negociar com um clube, né? Com um grupo, em vez de eu negociar com 20 clubes, que é o que acontece agora. Do ponto de vista do próprio clube, você diminui a possibilidade de acesso à transmissão. Então até houve discussão, porque o modelo do Brasil é de direito de imagem, não do direito de imagem do mandante, né, como acontece em Portugal, no México, enfim. Mas esse modelo atual, o que tem na lei Pelé atualmente, é que cada clube tem a sua imagem, então se eu quiser transmitir um jogo, eu tenho que ter o direito de transmissão, direito de imagem dos dois clubes. E esse fator ajuda ainda para que aquele clube, o CSA, o Avaí, Chapecoense, guardando claramente o devido respeito, inclusive enquanto torcedor, mas eles podem negociar tanto um valor bom para o jogo contra o Flamengo, quanto um valor entre eles. Então, o peso de cada jogo fica muito mais semelhante do que negociação individual. Então, esse é um ponto. E para o público também, porque isso evitaria ter, né, se essa negociação fosse mais clara, evitaria ter alguns dos problemas que nós tivemos no ano passado. Eu estava no estádio para CSA 1, Palmeiras 1, e não podia ter nenhuma transmissão audiovisual, algo que não acontecia, imagino eu, desde a década de 90 aqui no Brasil para a Série A. Teve São Paulo e Atlético Paranaense, que o Atlético não assinou no pay-per-view, também sem transmissão, com raros casos do Atlético que não foi transmitido pela Globo de forma gratuita, além de Palmeiras e Atlético Mineiro, enfim, e outros jogos, ou como está acontecendo agora em relação aos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Então, esse modelo, primeiro, ter alguém que negocia coletivamente é o ideal, porque beneficia todas as esferas, beneficia o consumidor, né, o torcedor, beneficia a empresa que contrata e os próprios clubes, que podem negociar e dividir esse valor de uma maneira mais justa. Em termos de concorrência, isso também é muito apontado, não é que aqui, por isso que tem uma porcentagem, inclusive nos campeonatos europeus, na Premier League, na Bundesliga, tem porcentagem de acordo com a audiência, não é que se considera isso, mas é que o futebol precisa ser competitivo. Se a gente pegar os últimos 5 anos de Campeonato Brasileiro, foram 2 títulos do Corinthians, 2 títulos do Flamengo e 1 do Palmeiras. O Palmeiras sendo o segundo ou terceiro nos outros anos que não foi campeão. Porque esses clubes já contam, inclusive, com outros tipos de aporte, bilheteria, no caso do Palmeiras, um patrocínio que é surreal, né, da Crefisa da FAM, enfim. E aí você disputa a mesma competição e naquilo que é o jogo de futebol, você tem uma diferença que é gritante. Então, assim, o Flamengo poderia continuar a receber mais pela audiência, pelo que pode gerar. Tem, inclusive, no modelo brasileiro, o pay-per-view para garantir para Flamengo e Corinthians especialmente. Palmeiras negociou e conseguiu ganhar mais. São Paulo e Vasco, eles conseguiriam um pouco mais do que a maioria que disputa o campeonato. E aí você acaba gerando impossibilidades de financiamento. Eu mesmo arranjei muitas brigas no ano passado quando alguém falava que o CSA roda muito jogador, não consegue contratar jogador melhor. E, sim, mas com que dinheiro? Porque se for para investir de forma deslocada, como outros clubes do Nordeste já fizeram, né, o Santa Cruz chegou a fazer isso, o Náutico em outro momento histórico, o América de Natal, que subiu em 2007, enfim, a tendência é o clube quase fechar as portas, né, sair descendo de divisão, porque não há um mínimo padrão para que a gente tenha uma competição que seja equitativa. E volto a dizer, ainda que considerando que os clubes de maior torcida, obviamente vão ter outras fontes de recursos e cabem a eles, inclusive, trabalhar bem essas outras fontes de recursos. Mas não dá graça, inclusive, para o torcedor que não é do próprio clube, eu ir para um jogo ou assistir uma partida na televisão, que eu sei que a diferença é tão brutal que, a não ser que aconteça um dos milagres ou das coisas de futebol, porque o futebol também não é algo extremamente racional, mas a não ser nesse caso de exceção, eu já sei qual vai ser o resultado. Então, qual é a graça de eu não ser torcedor do time que ganha sempre, eu assistir um outro jogo? Né? Acaba virando um esporte muito mais de nicho de torcida do que um esporte como ainda é uma paixão quase que geral de
de um determinado povo. Pois é, Anderson, as cotas de TV ainda são uma das principais receitas dos clubes brasileiros, né? A gente depende muito das cotas de TV, por isso que elas precisam ser cada vez mais justas. Eu queria entrar num outro assunto, assim, nesse assunto, mas já pensando pra frente. O futebol, como os outros esportes também, ele é um programa, né, diferente na TV. Porque se você for pensar série, novela, filme, todos os programas que qualquer TV do Brasil, do mundo grave, você pode assistir antes das pessoas, depois, você pode assistir, fazer um combo, vou assistir todos os episódios dessa série hoje só e tal. O esporte não, o esporte é algo que ainda precisa ser ao vivo, né? Como é que você vai ficar assistindo um jogo que já passou, você já sabe o resultado, já sabe quem fez gol, não é nem de longe a mesma coisa. Então o esporte tem essa peculiaridade que é muito importante para a TV. Isso talvez dependa disso a sobrevivência da TV, assim. E aí com as chegadas dessas novas plataformas aí, que a gente assiste série agora, não precisa ficar esperando a Globo passar um capítulo a cada dia, né? A gente assiste de uma vez só lá na internet. Futebol não tem muito isso. Mas os times de futebol já estão passando jogos em outras plataformas sem ser na TV, ao vivo. Eu quero saber assim, sua opinião sobre isso, o que isso muda para a televisão, se não muda, se é a TV agora que depende do futebol, dos esportes, ou o futebol ainda depende muito da TV. O que você tem a falar pra gente aí sobre isso? É uma discussão que geralmente é uma pergunta que geralmente fazem, especialmente com a entrada do stream na transmissão de eventos esportivos. Da Zoom, enfim, entre outras plataformas do AGFC, no caso da Copa do Nordeste, entre outras. Primeiro, você tem toda a razão, mano. O futebol é uma forma de entretenimento, acho que eu citava já isso na apresentação, eu citava sempre nos artigos. Em relação a outros programas televisivos, ele tem uma característica diferente, que é a necessidade de você acompanhar ao vivo, imediato. Não à toa que, quando a Netflix começou a ganhar força aqui no Brasil, lá em 2014, 2015, para nós, torcedores de futebol, não havia tanto impacto, porque eles não conseguem fazer o streaming. Até porque o streaming necessita, tanto na produção quanto para quem consome, uma qualidade muito boa da internet, ou razoável da internet, fora que, e essa é a grande dificuldade em relação à internet, o atraso que tem para a transmissão daquela imagem. Mas e este ano, né, se voltou com mais força antes da quarentena essa discussão por conta do possível patrocínio da Amazon do Flamengo, né? Algumas pessoas, jornalistas e analistas, dizendo que isso poderia significar uma ruptura de vez do Flamengo com a Globo, entre outras coisas. Mas, assim, há outros... Hoje, né, eu escrevi até um texto sobre isso, que eu vejo esse acordo muito mais indicando do que pode vir a acontecer a partir de 2024 e 2025, quando a maior parte desses contratos principais com a Globo acaba, do que algo agora. Então, a gente precisa observar, mas tem uma série de questões, inclusive de regulação, que podem mudar ao longo do tempo. Então, há, neste momento, no Congresso, uma proposta, há diferentes entendimentos sobre como considerar as plataformas de streaming. Em relação a cotas de conteúdo nacional, de produção independente, enfim, coisas que a TV fechada é obrigada a cumprir desde 2011. E aí, no caso do streaming, pode ser que daqui até quando esses contratos principais terminarem, se tenha uma série de outras formas de imposto, outras necessidades que sejam apontadas para as empresas que atuam na internet, que hoje dificilmente tem qualquer tipo de barreira em termos de imposto para cumprir, ao contrário da TV aberta e da TV fechada. O próprio Grupo Globo se modificou, né, a partir do final do ano passado, para ser uma MediaTek, acho que é esse o termo que eles usam, para atuar na questão de aquisição e formação de banco de dados, tratamento desses dados para formar informações para publicidade e tudo mais. Então, é algo que hoje a gente estava, né? Você a quarentena, a gente estava vivenciando. E ainda assim, a gente vive um processo que, por exemplo, para a DAZN, que atuava
basicamente com o streaming ao vivo, com um ou outro conteúdo mais documental, a quarentena veio para trazer prejuízo, porque não tem o que mostrar. E aí a gente ainda precisa considerar este novo efeito que foi da parada pela quarentena, porque o Grupo Globo pode continuar empurrando com a barriga, aumentando a quantidade de noticiário, pegando imagens de arquivo, negociando com a parceira FIFA para poder transmitir jogos de Copa do Mundo e Copa das Confederações, mas a DAZN não tem essa experiência de mercado, não constituiu essa barreira de mercado, e dentre as quais a gente chama de barreira político-institucional, que é aquela por decisão judicial ou por benefícios históricos já assimilados ao longo do tempo com esses parceiros. Então, assim, com isso tudo, talvez a gente tenha um cenário para o streaming que volte algumas casas ao que a gente parou em fevereiro deste ano. Oi, Anderson, eu vou usar aquela malandragem de fazer uma pergunta emendada com outra, dar quase duas perguntas, mas são curiosidades em relação à sua pesquisa. A primeira é se em algum momento desse largo levantamento que você fez, teve participação de jogadores discutindo a questão de direitos de transmissão ou cotas de televisão. Em especial direito de transmissão por conta do direito de imagem. Uma coisa muito comum você vê na NBA, na NFL, tem a comissão dos atletas, participam ali porque é alguma coisa que diretamente tem repercussão na remuneração deles. E aqui no Brasil, a impressão que a gente tem é da ausência completa dos atletas do ponto de vista organizativo para qualquer discussão. Vide essa agora da volta dos jogos e que a gente não ouve a opinião dos atletas. Mas queria ver se nesse largo período de pesquisa, em algum momento houve uma audiência pública, alguma coisa que os atletas foram ouvidos para discutir sobre isso. E a outra, muito rapidamente, você teve uma análise de toda a discussão e a forma de funcionamento do Clube dos 13. Diferentemente das ligas internacionais na Europa, o Clube dos 13 não era uma liga, né? Ele era um agrupamento que discutia direitos de transmissão. Ele não fazia nenhum outro, pelo menos no meu entendimento, ele não discutia nenhum outro aspecto. Ele não organizava eventos, ele estava muito mais na linha de discutir direitos de transmissão com canais de televisão. Houve uma tentativa de alguma coisa aqui no Brasil que não funcionou, que foi aquela liga, a primeira liga. Em algum momento você chegou a esbarrar nessa temática daquela primeira liga? Chegou a ter alguma discussão do ponto de vista de recursos também, direitos de transmissão? Você chegou a ver alguma diferença nessa tentativa da Primeira Liga no que se refere na comparação com o Clube dos 13? Ou, enfim, foi uma experiência tão incipiente que nem justificou uma análise maior? Ou da Copa do Nordeste, né? Que aí ele pode falar com mais causa. Isso. Sobre a audiência pública, então. Teve audiência pública puxada pelo Roberto Requião, que era senador pelo Paraná, ainda durante o processo de negociação, no primeiro semestre de 2011 ou primeiro de 2012, não lembro bem. E houve audiências públicas sobre esse tema no Congresso, já mais para frente, quando a Turner começou a entrar, então sempre aparecia CBF e as representantes de mídia, normalmente, e um ou outro presidente de clube. CBF geralmente quem negocia direito de transmissão são os próprios clubes, a gente não tem nada a ver com isso, e os representantes de mídia se dividiam, né? Globo e Band defendendo o modelo atual, a Record batendo ali pela concorrência para a Globo, mas os jogadores nunca foram chamados. É importante dizer, né, que isso entrou na lei Pelé, na lei do esporte, questão do direito de imagem, os árbitros, meu levantamento pelas propostas, pelos projetos de lei do Congresso, os árbitros também querem ganhar uma porcentagem por direito de imagem, porque essa é uma questão constitucional. Se me falha a memória, o artigo 5º da Constituição diz que a cada cidadão ou cidadã pertence o direito da sua imagem e qualquer possibilidade de reprodução precisa ser com seu consentimento. Não até que alguns grupos de mídia, quando a gente dá entrevista, a gente precisa assinar um termo de consentimento ou um vídeo. Eu mandei recentemente um vídeo para uma entidade de pesquisa, eu tenho que colocar no e-mail que eu consentia a divulgação pelas diversas plataformas de mídia desse grupo. No caso do direito de imagem, ficou quase como um complemento de salário. Então, para não pagar os impostos devidos por todo o salário, se dividiu entre salário CLT e direitos de imagem. Se eu não me engano, com o tempo, houve uma limitação de qual a porcentagem deveria ser dos direitos de imagem,
Mas os jogadores, de um lado, os jogadores não se preocupam tanto quanto isso. A gente teve a experiência com o Centro Futebol Clube, poderia ter avançado mais, mas não avançou. E por outro, os próprios clubes não sabem utilizar tanto as imagens dos seus jogadores. Acho que hoje, com a quarentena, isso fica muito claro de como a gente só vê o jogador fazendo exercício físico e tal, uma postagem ou outra. A gente não tem o básico para aproveitar. Você tem que pagar dentro da imagem. O que é que eu quero? Eu quero ver o jogador histórico do meu clube comentando ou reagindo aos melhores momentos de um jogo que ele fez um golaço, algo do tipo. Nem isso a gente tem. É algo que meio só para cumprir o que está na lei e fraudar impostos. É quase isso na prática no Brasil. No final do livro, eu trago também outras mídias. Eu cito o caso dos jogos como os games de futebol tiveram muito trabalho, tanto a Konami com o PES, quanto a EA com o FIFA, porque no Brasil não há nenhum tipo de associação de jogadores de forma mais ampla que possa cuidar dessa parte. Na Argentina, se a Konami quiser fechar com todos os clubes da Liga Argentina, eles vão lá, se reúnem com o sindicato de jogadores, o sindicato de jogadores estipula um preço, manda para a Konami paga, e os jogadores têm, a partir do sindicato, a divisão de seus valores, uma porcentagem para os aposentados e tudo mais. No Brasil nunca existiu isso. Né? A gente tem sindicato, tem a FEPRAFUT, né, que é a Federação de Jogadores Profissionais, mas assim, é muito mais para as coisas menores, cotidianas, eles não conseguem avançar para além disso. Em relação ao Clube dos 13, e os outros modelos, eu geralmente cito como exemplo, né, porque todo mundo elogia o modelo inglês e tal, mas o Clube dos 13 organizou um campeonato, né, os clubes organizaram um campeonato de perspectiva nacional, geograficamente, ainda em 87, a Premier League surge em 92. O Brasil teve a possibilidade de ser pioneiro nessa questão de ligas de futebol comandadas por clubes, estruturadas por clube, com a federação, com a CBF só tomando conta de campeonatos de divisões menores e os torneios e a participação da seleção. Acabou que já no ano seguinte a CBF retomou o Campeonato Brasileiro, tem a eterna polêmica sobre o Campeonato de 87, considerando inclusive que times que foram terceiro e quarto colocados do Campeonato Brasileiro anterior não participaram, né, da Copa União, entre outras polêmicas, e o Clube dos 13 desistiu disso, de estrutura, e focou apenas na transmissão. Mas é importante lembrar que quando a CBF não pôde organizar o campeonato, o Clube dos 13 foi lá e montou a Copa João Avelange em 2000. E isso ficou muito mais também, né, o mesmo exemplo que eu dei em relação aos jogadores, ficou muito mais para negociar a questão financeira de direito de imagem. A Primeira Liga começou com um grande problema. Havia uma divergência entre, especialmente, Flamengo e Fluminense, com a Federação do Rio, os dois clubes tomaram a iniciativa de formar a Primeira Liga com clubes de outros estados, menos os do Nordeste. O Flamengo namorou, ou flertou, na verdade, com a Copa do Nordeste em 2000, na gestão do Bandeira de Melo, em 2013, 2014. Chegou a mandar um ofício perguntando à CBF se era possível jogar a Copa do Nordeste. Mas a Primeira Liga não funcionou também por direito de imagem. Os outros clubes que encamparam a ideia junto com o Flamengo imaginavam que a divisão dos direitos de transmissão teria, ou da premiação teria algo de igualitário, mas o Flamengo bateu o pé e disse que não teria. E aí alguns clubes saíram ou já no primeiro ano ou depois do primeiro ano. Não à toa aqui a gente teve participação de Londrina, Brasil de Pelotas, e jogam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porque os clubes que disputavam a Série A não viam sentido nenhum formar uma outra liga em que a lógica é que beneficiaria obrigatoriamente alguns clubes iria se manter, não faria sentido nenhum formar essa liga. No caso da Liga do Nordeste, que voltou em 2013, foi uma briga, né? A Copa do Nordeste, importante sempre frisar, acabou por decisão da Globo e da CBF ao mudar o sistema do brasileiro para pontos corridos. Houve um campeonato em 2003 muito fraco, em 2010 a Liga ganha ação na justiça, faz um campeonato e de 2013 até agora vem sendo feito de forma consecutiva. E é o único modelo, isso foi bem apontado, é o único modelo em que a liga é formada pelos clubes e a estrutura, tudo que tem da liga
é organizada pelos clubes com apoio da CBF, questões de como preencher calendário, como negociar calendário, questão de arbitragem, porque tem que a CBF indicar algumas coisas, e acordos mínimos com as federações, até porque a federação ganha de 5% a 8% de jogo, né? Então, se a Copa do Nordeste foi levar mais público aos estádios do que os estaduais, para a maior parte das federações, isso é melhor, tirando a de Pernambuco, que claramente sempre foi contra a Copa do Nordeste, tentou esvaziá-la, e, em alguma medida, a da Bahia. As outras geralmente apoiam. E é o único modelo que a gente tem dos clubes estruturando e decidindo tudo de forma coletiva em assembleia. Hoje funciona por grupos de cotas, de acordo com o ranking da CBF, que eu vejo como problemático, enfim. Mas isso daria outro programa. Mas você tem uma divisão que, na primeira fase, é pelo ranking da CBF, do ano anterior, final do ano anterior, do início do ano anterior, e você ganha a mesma premiação ao chegar nas quartas, nas semis, na final e for o campeão. E eu até defendo internamente, já falei isso no Baião, e por mim a Liga do Nordeste deveria ser o nosso Clube dos 13 e passar a negociar os direitos de transmissão dos clubes nordestinos nas 4 divisões do futebol brasileiro. Se os outros não conseguem fazer isso, o problema dos outros, mas a gente tem que trabalhar com o consenso possível e fazer com que o futebol do Nordeste possa ganhar fazendo certo. Bom, Copa do Nordeste há uns bons anos, melhor campeonato do país. A gente dá início aqui a uma outra parte, a um outro bloco que a gente vai comentar um pouco mais, que a gente vai dar um pouco mais dos nossos pitacos. E eu quero dizer aqui de antemão que num espaço como esse, quando a gente fala de divisão mais próxima do ideal, mais justa, pode ter gente pensando que, mas os caras são de esquerda, os caras são socialistas, querem repartir tudo e tal. Também, a gente nunca escondeu isso, a gente não esconde isso. Mas nesse também, então. Mas assim, nesse tema específico, quando a gente fala de uma divisão mais abrangente, a gente está falando de um campeonato mais nivelado, com mais concorrentes e, quiçá, até com um nível técnico maior, né, mais elevado. Isso a gente está trabalhando dentro da lógica de mercado também, de entretenimento. Porque quando você tem mais competidores, você gera um interesse maior em todas as praças. E aí, o Anderson trouxe um número aqui. Ele falou que desde 2015, só Palmeiras, Corinthians e Flamengo, que foi o último campeão, foram campeões brasileiros. Eu fui mais a fundo, cara. E aí até tem a ver com a questão regional também. Assim, desde 2001, quando o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro num outro modelo, que era aquele mata-mata ainda, saudades inclusive, que a gente não tem um campeão fora do eixo chamado ali, né, de Rio, São Paulo e Minas Gerais. E Minas Gerais, vamos ser sinceros, sem problema nenhum com os atleticanos, mas só o Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou em 2003 e teve um bicampeonato aí, se eu não me engano, 2013 e 2014. Então, assim, eu queria ouvir a opinião do Anderson também sobre essa questão das praças esportivas, né? Durante muito tempo a Globo, ela se utilizou da tática Vanderlei Luxemburgo nos anos 90, né? Que ela comprava os direitos, mas não transmitia os jogos. Para quem é mais novo, o Vanderlei Luxemburgo fazia isso nos clubes dele, comprava jogadores que ele não ia usar, só para não reforçar os rivais. Então a Globo fazia isso, e o quanto que isso, se isso foi abordado na sua pesquisa ou não, quero saber sua opinião disso, o quanto que isso teve de impacto financeiro, né, na questão dos patrocinadores, de empresas de material esportivo para os clubes, por exemplo, do Nordeste ou do Norte. E eu quero saber o quanto que isso é contemplado na sua pesquisa, ou se não foi contemplado, qual a sua opinião, porque isso também tem a ver com transmissão de jogos, que a Globo comprava a transmissão, por exemplo, passava jogos do Flamengo para algumas outras praças, isso influencia em tamanho de torcida, na expressão do clube, e isso agora é usado para negociar os direitos de hoje. Então, clubes que sempre foram beneficiados com o número de transmissão de jogos, agora negociam com uma audiência maior, com números melhores do que outros clubes, devido a essa prática que vem lá desde os anos 90, 80. Então eu queria saber se você desse uma pincelada sobre isso. Eu tenho no livro, eu tentei fazer algumas tabelas para mostrar, já está na dissertação também, algumas tabelas para mostrar esses dois pontos. A dos títulos, minha companheira Carol falou que talvez eu tenha trocado os 2 de Palmeiras pelo 1 do Flamengo, então foram 2 de Corinthians, 2 de Palmeiras e 1 do Flamengo nos últimos anos. Feita errada. Eu acabei optando, em vez de pegar os campeões, pegar os rebaixamentos por grupos de cota, né? Separei 8
cotistas, dos 6 grupos que existiam para a Globo negociar. O 7º seria Guarani e Portuguesa e o 8º os não cotistas da Série A. E aí, assim, de 2006 até 2017, no meu levantamento, Flamengo e Corinthians do grupo 1, só teve um rebaixamento, foi do Corinthians. O São Paulo nunca caiu, que era o grupo 2. O Vasco e Palmeiras caíram 4 vezes, né, somando nesse período. O Santos não caiu. O grupo 5, 2 clubes caíram. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Grêmio, acho que é isso. Atlético Mineiro e Botafogo, aliás, o Grêmio foi no ano anterior. O grupo 6, que é Curitiba, Goiás, Sport, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, 10 clubes caíram. Guarani e Portuguesa foram 3 quedas, mas eles não disputam a Série A já há algum tempo, então a proporção muda nisso. E os não cotistas foram 29 quedas. Então a gente tem 49 times, os não cotistas caíram 29 vezes. Eu não contei errado aqui, olhando pelo livro. Então isso é marcante. E há diferenças também na questão de aparições. Aqui aparições pegando só o Brasileirão de 2012, que é o primeiro campeonato, eu coloquei até o dia 31 de outubro na época. Então foram 20 transmissões do Corinthians na TV aberta, 19 do Flamengo, e aí você tem 21 do São Paulo, 14 do Atlético Mineiro, considerando a Globo Minas, 11 do Internacional, considerando RBS, Vasco 12, Santos 12, e é importante frisar que em alguns casos a Globo podia transmitir, se não me engano, para São Paulo era um jogo, para o Rio outro, e aí eu não lembro se Minas tinha um, e Inter de Rio Grande do Sul e Pernambuco acabavam fazendo rodízio na semana, que eram 4 jogos por rodada na TV aberta. E aí as escolhas que vinham normalmente do Nordeste, inicialmente eram os times do Rio e depois mudou para os times de São Paulo. E os jogos, e aí pegaram também os times que menos apareceram. Ponte Preta teve um jogo transmitido, geralmente é contra um desses. Portuguesa, um jogo transmitido também. Atlético Goianiense, 4 jogos transmitidos. Sport, né, 5 jogos transmitidos, mesmo com a Globo Nordeste, que é uma das proprietárias, é uma das empresas que são de propriedade da Globo. Então você tem menos visibilidade, e aí é exatamente o que você falou, Alexandre. É a coisa de quanto menos visibilidade, eu tenho menos possibilidade de expor as marcas. E aí também, né, eu fiz essa discussão no passado e eu faço a discussão em relação, e repito aqui, né, o problema o Clube X foi jogar lá, sei lá, o CSA foi pegar o Santos e arranjou um patrocinador de São Paulo para mostrar a marca. Porque a chance que tem de ganhar algo para além dos próprios jogos transmitidos. Sem isso, você não tem visibilidade na TV aberta e na TV fechada. Especialmente, tem um público um pouco maior do que o pay-per-view. Então, isso acaba também, né, fazendo com que os contratos desses públicos, para além da possibilidade de ter maior consumo por conta do número de torcida, mas que os contratos desses clubes, em termos de patrocínio, possam ser maiores do que os de outros. Porque mesmo a entrega da publicidade é diferente, né, de um para outro. Você falou em algum momento sobre a Copa do Nordeste se tornar o clube dos 13 dos clubes da região. Eu fiquei um pouco curioso para entender melhor como funcionaria essa negociação por região. Então, obrigado pela pergunta, Thiago. Eu sempre defendo todos os textos, Ludopédio, no blog do Leme, enfim, outros textos mais opinativos, outros espaços mais opinativos também, que o ideal é a negociação coletiva. Então, a Série B, por exemplo, né, vocês já fizeram a pergunta sobre o modelo ideal, a Série B faz uma assembleia conjunta dos clubes em fevereiro, março daquele ano, para definir como vai ser a divisão das cotas. Talvez também aí seja um modelo próximo do ideal, ainda que a Série B gere poucas receitas de mídia do que eu imagino que ela poderia gerar com alguns clubes de grande torcida disputando a divisão. E como isso ainda não é realidade, e como a gente só tem desse modelo ideal, algo próximo na Liga do Nordeste, é uma defesa quase que bairrista mesmo, né, quase nordestino, é que assim, os times nordestinos poderiam dar esse salto e até, quem sabe, forçar
para que os outros clubes negociassem coletivamente. E é importante frisar que também foi, eu acabei não falando disso, que os clubes tiveram opções para negociar coletivamente as placas publicitárias e os direitos internacionais no contrato que começou a vigorar no ano passado. Né? Só que algumas placas, por exemplo, o Palmeiras não vendeu as placas e usa para os próprios patrocinadores. Outros clubes venderam em conjunto ou ali. E no caso dos direitos internacionais, a gente está na terceira tentativa agora, porque os clubes repassaram para a CBF montar a licitação e só agora criaram um conselho de clubes para tratar disso, mas não necessariamente todos os clubes iam fechar. Flamengo e Corinthians dizem que só fecham coletivamente se a proposta atender. Se sozinhos eles conseguirem mais dinheiro, eles preferem ficar sozinhos nessa. Então, assim, e houve um burburinho em fevereiro e março nas colunas noticiosas do Brasil de que os clubes estariam se aproximando, mas quem estaria forçando a formação de uma liga de clubes era a Globo, porque tem extrema dificuldade de negociar e montar o calendário, a programação de jogos, tendo que negociar individualmente, inclusive para poder vender o Premier com menos jogos, ela não teve poder de transmitir tudo, e vender o pacote de patrocínio do programa Futebol, né, Futebol 2020 e tal, para seus patrocinadores na TV aberta e na fechada. Então é a Globo que está forçando a voltar aquilo que ela ajudou a destruir, ainda que não fosse o ideal. Isso não está vindo necessariamente dos próprios clubes. E fala, inclusive, em termos de Nordeste, né? A gente no Baião brinca, chamando que aqui tem o Cepeba, no Ceará, Pernambuco e Bahia, porque eles pesam muito nas escolhas da Copa do Nordeste. Já teve o Sport saindo da Copa do Nordeste. Bahia e Vitória mudaram a divisão de cotas, que era igualitária com participação de fase, de 2018. A partir de 2018 foi pelo ranking. Mudaram a questão da participação, que era pelos estaduais, e hoje tem a garantia de 1 ou 2 times vindo pelo também ranking da CBF, para garantir que alguns times, entre aspas, maiores da região não ficassem de fora da Copa do Nordeste, enfim. Há algumas coisas aí que são movimentações políticas, né? Então, o que eu trato aqui, minha perspectiva teórica e de método é o marxismo, a economia política da comunicação, que é da crítica à economia política, mas assim, a minha pesquisa eu tento sempre considerar, até pelo marxismo, a questão do materialismo histórico dialético. Né? Então, a revolução só viria para o futebol para a gente poder praticar de outras formas se a sociedade toda mudar. Então, como isso envolve outros estudos e outras análises, eu estou estudando um aspecto dessa sociedade, e aí eu tento ver o que é possível no que a gente tem hoje. E aí, considerando os preceitos de concorrência, enfim, de melhor disputa, de justiça social, num modelo democrático, né, não um modelo radical. E aí, por isso que a minha sugestão de que, em termos políticos, talvez a Liga do Nordeste pudesse ter essa força para puxar as outras. E o principal, como a gente tem times nas 4 divisões, e alguns sem divisão no brasileiro, de negociar não só para a Série A, mas também para as outras divisões. Né? A gente chegou a ter, acho que era FBA o nome da associação, que era o clube dos 13 dos times da Série B. Quando essa FBA tentou negociar também pelos clubes da Série C, na mudança do formato, a CBF foi lá e implodiu. Vocês não representam não, agora quem manda na estrutura da Série B e C é a CBF e pronto. Simples assim de uma hora para outra. Então é complicado porque envolve também a política, várias políticas que estão na base, na estrutura do futebol brasileiro. Anderson, eu queria te perguntar, eu sei que a tua pesquisa focou fundamentalmente no campeonato nacional, mas, enfim, como você claramente aqui durante a entrevista mostrou uma atenção a todos os outros campeonatos, repercussão em outros campeonatos, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o nível de desigualdade que acontece nos campeonatos estaduais. Eu estava pegando aqui o levantamento do Globoesporte.com sobre o campeonato 2020. As pessoas falam muito do campeonato brasileiro. Mas o Flamengo vai ganhar 170 e o Atlético Goianiense era 30, quer dizer, a diferença maior do que 5 vezes. Se você for olhar os campeonatos regionais, o que acontece é muito pior. O cenário é muito pior. Eu estava olhando o campeonato do Rio Grande do Sul, enquanto o Grêmio e o Internacional ganham 13 milhões cada um, o Aimoré, o Caxias ganham 1 milhão. A diferença é de 13 vezes. É inacreditável. A diferença é absurda. Mesmo, por exemplo, no campeonato de Pernambuco, que tem 4 milhões de cotas de televisão, Santa Cruz, Sport e o Náutico, cada um ganha 1 milhão.
e as outras 7 equipes ganham 143 mil, quase 7 vezes menos. Então, quer dizer, eu lembro muito, uma vez eu fui num debate na UERJ, e estava uma professora angolana da área de cultura conversando, e ela dizia o seguinte: olha, vocês aqui no Brasil reclamam na área de cultura por conta da invasão do audiovisual americano, mas lá em Angola a gente sofre a mesma coisa por conta do audiovisual brasileiro, que vem as novelas, vem tudo, e a gente tem uma tremenda dificuldade. O imperialismo, de certa forma, funciona assim, né? Ele mesmo na sua menor dimensão, ele vai procurando ocupar todos os espaços e buscar a maior parte de acumulação e retenção de riqueza. Então, assim, por mais que pareça de bom senso ter campeonatos equilibrados, os clubes ganhando recursos, enfim, de uma forma minimamente bem dividida para permitir tudo isso que a gente fala, um campeonato mais competitivo e melhor, e de melhor qualidade, o que a gente observa é que o mesmo clube que reclama da forma com que é dividido nacionalmente é o mesmo time que, na sua dimensão estadual, permite, estimula, fortalece absurdos de divisão de recursos. Então, você não acha que essa discussão das cotas também precisava de uma versão estadual? Assim? Teria que ser uma discussão mais discutir o nacional, claro, mas também o que acontece do ponto de vista regional, que dificulta enormemente que clubes de menor investimento tenham a possibilidade de ascensão, já que recebem tão menos recursos do que os clubes grandes. Sim, concordo. Eu acabei fazendo, por conta de 2 participações no podcast na bancada, né, CDP na bancada, eu tenho uma planilha de estaduais em todo o Brasil, né, os 27 campeonatos. Aí, no ano passado eu cheguei a fazer até pegar o calendário, eu peguei até os torneios do futebol feminino, divisões, copas e tal. E este ano eu acabei atualizando, porque a gente discutiu o calendário numa live no YouTube na bancada 2 semanas atrás, eu e os colegas comandados pelo Ivan Simões. E aí eu fui vendo, né, quem transmitia por conta, na plataforma MyCujo, aqueles que não têm informação, onde tinha informação de cotas, como era, se tinha premiação ou não, eu acabei deixando porque em algum momento eu preciso também dedicar a isso. Aí pegar um exemplo aqui, no Pará, quem transmite é a TV Cultura, né, que é público estatal. A verba de premiação, mas a verba mínima para Remo e Paysandu é R$745 mil cada. O Paysandu joga a Série B e o Remo está na Série C. Aliás, não, os dois jogam a Série C. O Paysandu foi... Enfim, os dois jogam divisões inferiores do Brasileiro. Agora o Paysandu, estou na dúvida se a coisa do Adem contra o Náutico foi nas quartas ou na semifinal. Mas acho que foi nas quartas. E os demais clubes do Campeonato Paraense ganham R$79 mil. Então, é uma diferença aí de quase R$700 mil entre um e outro para ganhar o mesmo torneio. E aí, se a gente pega a Bahia e Vitória disputaram um time sub-23 do Campeonato Baiano este ano. Eles ganharam R$912,5 mil. Os demais, R$121,3 mil. E aí é uma diferença de quase, de cerca de 8 vezes o valor dos dois para os demais. Isso vai ser reproduzido no Ceará, vai ser reproduzido em São Paulo, vai ser reproduzido no Rio de Janeiro, vai ser reproduzido no Rio Grande do Sul. E ainda tem um problema que eu também cheguei a apontar, né, para explicar as condições, né, financeiras de um clube de menor porte para disputar o Brasileiro da Série A no ano passado, que o Campeonato Alagoano, se pagou alguma coisa esse ano, deve ter pago menos de R$100 mil para CSA e CRB, que são os dois times da capital. No ano passado foi esse o valor que a filiada da Globo pagou. E aí esses clubes têm que começar o ano, nos primeiros 4 meses do ano, ganhando um valor que é bem menor do que os concorrentes que teoricamente deveriam ter o mesmo nível. Então, se eu pegar Ceará e Fortaleza, eles levam um pouco mais de cota de TV, 600 mil. A gente vai para Bahia, um pouco mais do que isso. Vai para Pernambuco, dá um valor um pouquinho mais. O trio de ferro pernambucano chega a ganhar R$1 milhão, os demais 143 mil. A gente tem diferença entre os estaduais, beleza, um produto pode ser mais importante do que o outro, mas dentro deles a diferença, como você bem apontou, é absurda, né? Chega a ser de mais de 10 vezes do que os ditos grandes clubes ganham. E aí eu concordo totalmente, é uma discussão que a gente tem internamente também no Baião de 2 sobre a Copa do Nordeste, que não adianta nada você reclamar
de grupos de cotas de direito de transmissão nos 8 meses do Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste, no nosso caso, ou no seu campeonato estadual, você reproduzir ou ampliar um modelo que é muito temerário. E aí você vai ter sempre os times da capital ganhando os campeonatos estaduais, ou os times do eixo, falando de Copa do Nordeste, né, do eixo CEPEBA, como a gente brinca, ou do G7, como alguns gostam de falar, em analogia ao G12 nacional, ganhando sempre porque eles têm mais receitas para isso, independente de terem mais dívidas ou não. Conseguem ter uma margem para lidar com crises muito maior do que outros clubes. Então isso é extremamente relevante e algo para se discutir mesmo. Tem um total acordo. A gente está chegando ao fim aqui ao programa, já vi o tempo de gravação aqui, tô vendo que o tempo já está estourando. Eu queria que você falasse rapidinho aí pra gente como que você conseguiu tantas informações, assim, indicar pra gente livros sobre o assunto, bibliografia, artigos e sites, não sei. Porque eu tenho uma grande dificuldade para achar informações sobre esse assunto. Até na internet, biblioteca nem se fala, né? Então, eu queria que você indicasse aí e aproveitasse e falasse também como é que a gente faz para adquirir o seu livro, né? Se tem jeito aí pela internet, se tem loja física, como é que é o seu esquema aí? Dicas sobre isso, especificamente sobre cotas do brasileiro, tem, além do meu livro, o Emanuel Leite Júnior, que é parceiro, inclusive, também do conselho editorial do podcast Na Bancada, comandado pelos Nações. Ele tem um livro de 2014 ou 2015 sobre as cotas dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, em que ele trata mais a hipótese, a partir da perspectiva do direito, da possível espanholização do futebol brasileiro, né, que era naquele momento especialmente estava presente. E aí as outras fontes, né, eu tive a sorte de o CAD ainda estar com o processo aberto, então pude ver os argumentos, a Globo chegou a fazer ameaças dos 13 e tudo mais. Inclusive a própria Globo, eu não consegui fazer entrevista com ninguém de lá, era um período bem complicado para conversar com eles, porque eles tinham perdido os Jogos Olímpicos para a Record e tudo mais. E as outras coisas eu acabo tendo que trabalhar com fonte secundária. Então, Rodrigo Matos, que é do UOL, blogueiro do UOL, em alguns aspectos, ainda que ele entenda muita coisa sobre, algumas coisas sobre futebol diferentes da nossa perspectiva. O Rodrigo Capello tem alguns elementos ali que ele consegue ter mais acesso, até porque pesa muito, ele trabalha no Grupo Globo, é de um grande grupo de comunicação, na verdade, está no eixo do Brasil, né? Eu estou aqui em Alagoas, esses acessos são mais difíceis, e eu tento pegar muito entrevista, tento salvar muito as entrevistas do Emanuel Pinto, né, responsável desde 2017, foi responsável pela parte da Globo Esportes, que é a parte de negociação dos direitos de transmissão, pegar alguma coisa aqui ou ali em livros que vem aumentando mais recentemente, né, o estudo de futebol, em termos de quantidade de publicação, cresceram especialmente a partir do mega eventos esportivos, né? Algo que ainda assim, mais numa perspectiva mercadológica e do marketing, né? A defesa das grandes arenas, entre outras coisas. Então, a gente tem essa dificuldade de acesso e o que eu posso sugerir também, modéstia à parte, é procurar os meus textos, a maior parte deles estão disponíveis na internet, em publicações em periódicos. A gente geralmente sugere colocar tipo, Lattes, né, que é com 2 T's, coloca meu nome, Anderson David Gomes dos Santos, e vai aparecer lá um escavador da vida, ou outro site, ou o próprio Lattes, que aí tem uma série de textos sobre isso. A maior parte deles, né, são artigos de periódicos científicos, logo estão abertos para consulta. E aqui eu conferi o título do livro do Emanuel, Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é de 2015. E eu acho que dá para encontrar em PDF pela internet. Só colocando o título do livro dele, ele colocou depois de um tempo. O meu livro, eu até continuo com algumas cópias aqui, pode até ver depois da quarentena, uma forma de, se vocês quiserem, claro, fazer um sorteio de um livro, e aí quem ganhar entre os ouvintes, entre os e as ouvintes, eu mando pelos correios, e ele está
especialmente nos sites de livrarias. Né? Tá no site da editora Apriz, que é quem editou o livro, né? Apriz com 2 P's, mas tá na Amazon, geralmente tem desconto, tá na Saraiva, acho que na Cultura, ele é fácil de encontrar pela internet. O nome do livro é Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, e ele tem a capa que eu particularmente gostei muito, né? Que é um sofá com controle remoto, uma bola e um carpetezinho imitando o gramado do futebol. E ele tem não só a versão impressa, mas tem também a versão digital. Né? Como ele ficou longo, né? Era muita coisa, muito tempo para contar, ele tem mais de 300 páginas. Eu me preocupei em ter também a versão digital, porque aí ela acho que é menos da metade do valor da edição impressa. E eu vou até que pedir, que tem 1 ano e um pouquinho que ele saiu, pediu um relatório da editora para ter uma ideia, mas eu acompanho em Amazon, que tem classificação, ele estava no site da Livraria FC, e aparentemente acabou as primeiras 5 edições que tinham sido mandadas lá. Está vendendo bem, ainda que acho que a Melina, né, companheira do Herbert, fala muito isso, ainda que a gente tenha as barreiras geográficas, né, por questões políticas e econômicas que se reproduzem também na universidade. Então, por eu ser professor da Universidade Federal de Alagoas, eu circulo bem menos do que uma pessoa que está em Rio ou São Paulo pesquisando esse tipo de assunto. Mas a nossa função é publicar e difundir informação, não tem jeito. Essa é a função da ciência crítica, inclusive. Fazer análise na perspectiva crítica, mas aproveitar de todos os espaços para difundir essa informação. Bom, galera, é isso. Temos um programa. Gostaria de agradecer o Anderson mais uma vez pela disponibilidade, por todo o conhecimento compartilhado. Programa bom é assim, a gente hoje superou todas as barreiras de tempo, a gente fez o tempo de jogo, de prorrogação, de pênaltis, e ainda está aqui dando entrevista. Então, agradeço ao Anderson. Quero dizer também que o Irlan Simões já foi citado 2 vezes aqui, então a terceira ele vai ter que participar, porque ele vai pedir música no Fantástico porra nenhuma. E eu quero dar logo as plataformas onde vocês podem curtir este e outros programas do Ala Esquerda. Então a gente está no Spotify, estamos no Deezer, Google Podcasts, SoundCloud e em outros agregadores de podcast. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Eu passo agora para o Thiago para ele rapidinho passar as nossas redes sociais e a galera vai se despedindo aí. Valeu! Rapidinho, agradecer ao Anderson pelos livros, né, que ele está disponibilizando aqui para os ouvintes do Ala Esquerda. Vamos providenciar rapidamente esses sorteios, essas promoções. Tenho certeza que a galera vai disputar a tapa, a foice e a martelo esse material. Valeu demais, Anderson. Manda ver, Thiago. É isso. Obrigado, Anderson. Temos um programa, foi muito bom. Tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar muito essas informações, vão refletir bastante. Vou passar aqui as redes sociais rapidinho, porque a gente já estourou o tempo. No Twitter estamos no @alaesquerda7 e no Instagram @ala_esquerda7. É isso. Sigam, compartilhem, comentem, vem tabelar com a gente e até a próxima. Valeu, galera. Deixar o meu tchau aqui e dar um salve ao Casagrande, que botou o Caio na parede e mandou aquela que o Alexandre sempre manda aqui no início do programa. Aqui não, burguesão. Então é isso, galera. Até semana que vem. E cala a boca, já morreu! Tchau, tchau!